Protocolo que está tokenizando aspectos do mercado tradicional dentro do mercado DeFi. Um dos protocolos mais bem falados de 2023 e também um dentro das narrativas mais fortes desse mercado de criptomoedas. Então hoje você vai conhecer sobre a Pendle. Família, no vídeo de hoje você vai aprender aí sobre o protocolo da Pendle, como ele funciona, os diferenciais deles e também vamos tirar algumas conclusões. Ele está sendo um dos protocolos mais complexos de ser entendido, mas depois que você entende, você vê que é uma puta de uma ferramenta. Então já vamos deixando o like, se inscrevendo no canal e ativando as notificações para ficar por dentro de todo o conteúdo salubre que sai em primeira mão. Então bora lá, para começarmos com o pé direito, galera, já fiz aquela apresentaçãozinha de slide para vocês, porque começaremos com a teoria. A Pendle, já vou adiantar para vocês, ela está dentro do mercado DeFi, porém ela está dentro aí da categoria de protocolos mais complexos. Então se você é um cara que está iniciando agora no mercado DeFi, já aprofunde mais seus estudos, vamos conhecer a Pendle também, porque depois que você entender, fica mais simples de você conhecer as novas ferramentas que vai vir ainda no mundo cripto. E se você é iniciante e quer aprender muito mais aí sobre estratégias DeFi, cara, aqui na descrição você vai encontrar o link para a fila de espera da nossa mentoria DeFizeiros, que abrimos recentemente, mas se você não participou, cara, não perca a chance, o link tá aqui na descrição. Mas bora lá. A Pendle, como eu falei, ela é mais complexa, então exige um pouquinho mais de foco para você entender um pouco mais esse protocolo, mas depois que você entende, é aquela ferramenta que eu falei que é sensacional. Começando pelo que ela faz, o que ela é, que é aquela pergunta mais simples. Galera, basicamente, a Pendle, ela é um protocolo dentro do universo DeFi, das finanças descentralizadas, dentro da categoria de LSDFi. Então a gente sabe que criou uma categoria dentro do mundo cripto, que é o LSD Tokens, na verdade é LST, que seria Liquid Stake Tokens, então seria aqueles tokens derivativos daqueles protocolos que fazem stake de criptomoedas, como a Lido Finance, por exemplo. Então eu faço stake de Ethereum lá pela Lido, eu recebo um recibinho ali que tem o mesmo valor de Ethereum, esse recibo ele é válido em cima da minha posição, ou seja, ele recebe as rentabilidades do Ethereum, então agora eu tenho um ativo que tem rendimento. Aqui na Pendle ele quer trazer esses ativos com rendimento para a gente trabalhar dentro do protocolo deles. No caso, a Pendle ela trabalha com a tokenização de estratégias de yield. Então imagina só, eu tenho o meu Ethereum sintético aqui com a rentabilidade. Tem o preço do Ethereum, tem a rentabilidade anual. Imagina se eu conseguisse negociar somente a rentabilidade. Eu sei que está um pouco abstrato, mas você vai ver um pouquinho mais no decorrer dessa apresentação que vai fazer mais sentido ainda para você. Então, com isso tudo, ela quer maximizar os lucros aí dentro do mercado DeFi, principalmente aí para esses tokens de rendimento. E ainda entendendo como ela funciona, o que ela é, basicamente a Pendle tem 3 pilares de funcionamento dentro do seu protocolo. Basicamente a tokenização de rendimento, que eu vou mostrar para vocês como é que funciona, tem o Automatic Market Maker, que ó, inglês de ponta, mas basicamente aí é o formador de mercado lá dentro, mas sempre quando você vê que tem um Pendle AMM, Uniswap AMM, se outro protocolo mais novo tem esse AMM, basicamente a gente vai ter como negociar lá dentro, então vai ter pool de liquidez para a gente conseguir fazer essas negociações. E tem o vPendle, que é a governança. Então esses 3 pilares aí são os funcionamentos da Pendle. Então a gente tem como tokenizar rendimento, tem como fazer negociações e também tem como participar da governança, mas eu vou aprofundar um pouquinho mais isso. Primeiro, na tokenização de rendimento. Como eu falei para vocês, vamos colocar de exemplo o Ethereum sintético da Lido Finance, o famoso STETH. Então, basicamente, ele é um token de rendimento. A gente tem o valor do Ethereum atrelado a ele e tem o rendimento. Então, o rendimento dele é basicamente como se fosse que ele vai crescer no seu tamanho. Como é que funciona? Galera, um dia você tem 1000 etéreos ali, do nada você tem 1000.000001 etéreos, amanhã você tem 1000.000012 etéreos, então ele vai crescendo o rendimento no valor da sua posição, então por isso que ele é um token de rendimento. Aqui na Pendle, basicamente eles são convertidos em um token só para funcionar dentro do protocolo da Pendle, depois eles são divididos, aí a gente vai ter 2 tokens, o token PT, que seria o token principal, como eu dei de exemplo o Ethereum, é o token ali com o valor de Ethereum, hoje é 1.500, 1.600 dólares, depois tem o YT, que é o Yield Token, seria o token de rendimento. Então agora a gente tem 2 tokens, tem o token com o valor do Ethereum e tem o token com o valor só da rentabilidade do stake do Ethereum, que é aquela rentabilidade anual que o Ethereum da Lido Finance tem. Então basicamente ele faz isso. Então com isso aí já começa um trava-línguas muito louco, porque a gente tem o STETH, tem o SEDAI, tem o YV USDC, tem o REETH, cara, aí já começa aquela misturança de palavras, mas basicamente
todo token que a gente chegar e tiver rendimento, dentro da Pendle, ela transforma nesse token SY, e eu vou simplificar aqui para vocês, mas esse SY, ele é como se fosse o meio do caminho. Então, para funcionar dentro da Pendle, aí ele transforma em SY e depois divide. Então, basicamente, o SY a gente nem vê, a gente só vê esses dois tokens separados, mas é só como funciona isso lá dentro. Então, com esses dois tokens na mão, basicamente agora eu tenho como negociar a rentabilidade e também como negociar somente em cima do valor do token. Mas calma, eu sei que tá um pouco abstrado, eu vou aprofundar um pouco mais ainda com vocês. Então, continuando aqui, galera, ainda assim falando sobre essa tokenização. Então, nós usuários, a gente consegue cunhar esses dois tokens com o token ali STETH, como eu falei, da Lido Finance, que seria o ativo com rendimento. Os ativos de base, eles serão convertidos automaticamente no ativo de rendimento, antes que esses dois aí sejam cunhados, que é basicamente aquele SY que eu falei para vocês. Então, aqui na tela, a gente consegue visualizar. Essa é a tela da Pendle, eu vou mostrar para vocês ali na prática, mas basicamente a gente tem como fazer esse WETH ou STETH, que seria o ativo de rendimento, e transformar nesses dois tokens que eu falei para vocês, o PT e o YT token. Tanto é que a gente tem até o gráfico, então ele funciona como se fosse ali um formador de mercado mesmo. A gente tem o gráfico ali para estar negociando, onde uma linha é o valor do ativo e a outra linha seria o valor do rendimento, beleza? Então aqui, visualizando, a gente consegue ver com um pouco mais de clareza. Tem os tokens ali da Frax, tem o STETH da Lido, tem outro RETH, que é o da Rocket Pool, mas basicamente a gente tem dois tokens separados lá dentro. O YT, como eu falei, que é o da rentabilidade, e o PT, que seria ali o token com valor fixo, isso mesmo. Mas a gente vai aprofundar ainda na prática, vocês vão entender com mais clareza isso que eu tô passando. Agora sobre o segundo pilar, que é o Pendle AMM, como eu falei para vocês, todo protocolo que você chegar e ter lá AMM, Uniswap AMM, ou até mesmo o nome do protocolo novo AMM, é porque tem a possibilidade da gente estar negociando lá dentro. A gente tem dois tipos ali de negociações bastante conhecidos. Tem o Order Book, que é bastante utilizado em corretoras, onde se eu, Gustavo, quero vender meu Bitcoin a tal valor, e tem o rapazinho lá na outra ponta querendo vender ao mesmo valor, ocorre aquela negociação. Quando a gente fala de Automate Market Maker, seria ali esses pools de liquidez, onde como se fossem robozinhos ali que conseguem fazer essas compras e vendas e dentro de um pool que a gente fornece a liquidez. Então, você tem o Pendle AMM, ele tem um pool que oferece essas negociações. Então, o PT e o YT, eles podem ser negociados ainda da plataforma da Pendle. Então, sim, eu posso trocar o meu YT token por dólar, por exemplo, aí para fazer outras questões, mas sim, a gente tem essa possibilidade lá dentro do protocolo. Como eu falei, então aqui seria o STETH, seria aí o trava-línguas, mas na verdade é o YWSTETH. Entendido, né? Mas a gente tem a possibilidade de comprar diretamente com o Ethereum, até mesmo eu posso comprar somente o PT Token, que seria aí o preço do token normal, mas é basicamente como funciona isso daqui. O terceiro pilar, galera, é a governança, o famoso VPendle ou os VTokens sempre são designados a governança, mas eu sei que muitos não dão atenção. Mas, cara, aqui na Pendle é interessante a gente saber como é que funciona, porque o funcionamento dela é um pouquinho interessante e pode afetar até mesmo em algumas rentabilidades. Mas bora lá. Então o Pendle tem o Voter Scroll Token, que seria aí o VToken. Então tem o VPendle, que é o ato de você colocar o Pendle em stake, aí você está participando da governança. Quando a gente participa da governança, é um pouco além do que só determinar ali os votos de governança. Ah, surgiu uma proposta, eu vou lá e voto e acabou. Não, aqui na Pendle você ganha alguns benefícios, beleza? Então com o VPendle, você consegue receber boosts de rendimento na sua pool, e eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais. Você também recebe recompensas, no caso não recompensa, mas taxas que o protocolo é gerado, é designada ali para a pool de VPendle. Você também consegue votar em cima das pools para receber rentabilidades um pouco maior. Então, por exemplo, tem um voto de governança para designar mais rentabilidades para determinado pool. Se você votou e tem o VPendle na mão, você pode participar do pool e receber essas recompensas. Então, não deixa de ser bacana. E também você recebe ali taxas das trocas que ocorrem em determinado pool que foi levantado ali pela governança. Os votos da governança ocorrem a cada época, as épocas ocorrem semanalmente, tá bom? Mas basicamente é um benefício ali para você participar da governança. Com isso também, galera, votar em um pool te dá direito a 80% das taxas coletadas naquele pool. Olha que interessante. Além disso, 100% das taxas que são cobradas, que é apenas 3%, tá bom? Sobre o rendimento acumulado em cima dos tokens de rendimento, que seriam os YT Token, é distribuído para os holders ali de VPendle também. Então não deixa de ser interessante. Aqui é para ficar mais visível aquela questão do pool que eu falei para vocês. Então se o pool tá com um boosted e você tem o VPendle na mão, determinado tempo que você travou ele, você pode travar por 3 meses, 1 ano ou até mesmo 2 anos, aí isso impacta na rentabilidade do seu pool. Então por isso que você recebe um boost por estar participando
desse stake. Hoje, a relação ali de tokens que tem em circulação e tokens que estão em stake não é um absurdo, mas também não é pouco. 38 milhões aí de tokens que estão travados na governança, embora tenha 155 milhões ali em circulação. Então, uma parcelinha ali até que relevante, não é um absurdo, mas é relevante. Então, vamos entender um pouquinho mais sobre a plataforma na prática para ficar um pouco mais palpável as questões pra gente. Bora lá, galera. Primeiramente, eu tô aqui no site da Pendle. Aqui de cara, eu já vejo uma alteração que é interessante, porque a Pendle já apareceu em nosso canal já faz um bom tempo, tá bom? Porque a gente acompanhou esse projeto desde o seu começo, mas basicamente, galera, ela tá trazendo algumas alterações interessantes, porque além de ativos de rendimento ligado ao stake, a gente tem ativos de rendimento ligado ao quê? Sim, galera, a RWA. Então, esse SDAI aqui que a gente tem, sim, é ligado a RWA. Então, não deixa de ser interessante também, como eu falei para vocês. Mas bora lá. Então, eu vou dar aqui um Launch App para ficar mais simples o entendimento para a gente, começarmos a entender. A carteirinha já está conectada, eu vou colocar aqui para a gente, tá bom? Para ficar mais simples também, se precisarmos fazer algumas exemplificações. E primeiramente, o que precisamos entender, porque já fica confuso. A gente tem duas interfaces na Pendle. A gente tem a interface que a gente busca o yield, tá bom? E a gente tem uma interface de negociações. Então aqui na parte de cima tem a parte de trade, aqui eu tenho a parte de earn. Vamos conhecer primeiro a parte de earn, que seria a parte da gente conseguir rentabilizar, conseguir o famoso fixed yield, ou seja, a rentabilidade fixa. Então vamos entender aí. Primeiramente, galera, ela tem em algumas redes. Então tem na Ethereum, tem na Arbitrum, tem na BNB Chain, tem na Optimus. Primeiramente, né, Ethereum é onde está o maior volume. Na Arbitrum aí já tem um volume razoável. Então para taxas, para nós sardinhas, é preferível a Arbitrum, obviamente. Então eu já estou aqui na Arbitrum. Aqui, primeiramente, galera, a gente vai falar sobre a renda fixa. A gente tem a parte do provisionamento de liquidez também. Pode traduzir que fica mais simples a entendimento. Aqui tem mais de 165 milhões aí depositado em toda a Pendle. Depois eu vou passar alguns números para vocês. Aqui temos alguns tokens. Tem o famoso GLP aí da GMX. A gente tem o WSTETH, que seria o ativo sintético da Lido Finance embrulhado. O GDAI, que é o DAI ali da GNS, que recebe a rentabilidade, também é interessante. O RETH. Mas vamos aqui de praxe para o que mais todo mundo já conhece, que é o WSTETH, que é o ativo sintético da Lido Finance, só que embrulhado para poder funcionar na rede Arbitrum, tá bom? Então vamos lá. Primeiramente, a gente pode escolher um vencimento. Isso daqui, galera, ele funciona como se fosse um título de tesouro, onde a gente consegue especular a rentabilidade que a gente vai receber ali de determinado ativo que oferece a rentabilidade. Então vamos lá. O ativo da Lido Finance, o STETH, ele oferece para a gente a rentabilidade do stake do Ethereum. Então ele é um ativo com rendimento. Às vezes, galera, esse rendimento ele não é fixo, ele é volátil, justamente por conta da infraestrutura do stake do Ethereum. Então ele não tem rendimento fixo, então ele vai volatilizando. Às vezes mês que vem você recebe um pouco mais, às vezes mês que vem você pode receber um pouquinho menos. Então basicamente é assim que funciona. Aqui no caso com a Pendle, eu consigo, galera, comprar garantias de rendimento fixo. Só que eu especulo a rentabilidade. Então como é que funciona isso daqui? Eu posso chegar com 0.01 Ethereum aqui, 0.01 Ethereum aqui. Quando eu compro, galera, eu posso comprar uma garantia que eu vou receber a rentabilidade fixa ali em dezembro de 2023, ou até mesmo junho de 2024, junho de 2025, para receber fixamente essa rentabilidade que eu tô comprando aqui. Então vamos lá. Se eu cheguei com 0.01 STETH, eu estou especulando que dia 27 de dezembro de 2023, que é quando vencer esse título de rendimento fixo, eu vou receber essa rentabilidade fixa aqui. Então isso que é interessante, porque como a rentabilidade do stake ela oferece uma volatilidade, às vezes eu posso especular que essa volatilidade não vai ter tal mês ou não vai ter em determinado período e com isso eu posso ganhar uma rentabilidade fixa. Fora isso, que nesse meio tempo eu consigo estar negociando isso. Então como é que funciona? Se eu venho aqui, eu compro, deposito, eu recebo, galera, um token ali de PTWSTETH. E eu fiz essa compra para efetuarmos o teste porque tem um funcionamento muito interessante, galera. Porque por mais que eu compre a garantia aqui para 27 de dezembro de 2023, tanto é que o token ele transforma nesse PTWSTETH e vira um token muito louco, justamente porque ele é o token que já tem a configuração que a gente vai poder resgatar esse saldo aqui depois do dia 27 de dezembro de 2023. Mas olha que interessante. Ao mesmo tempo que eu comprei e eu só vou poder resgatar esse rendimento naquele determinado período, eu posso retirar esse investimento que eu fiz nesse exato momento. Olha que interessante. Então, além de eu poder negociar essa posição na aba de trade, que eu vou mostrar para vocês depois, eu consigo também tirar esse investimento que eu fiz agora. A única coisa que eu vou perder é a taxa.
porque tem uma taxinha de depósito e tem uma taxinha de retirada. Galera, eu coloquei $7. Se cobrou 1 centavo, ou até menos que 1 centavo, foi muito. Porque a Pendle, ela ganha realmente em número de posições grandes. Então, se um cara chegar aqui com 1.000 etéreos, colocar agora, e depois retirar 1.000 etéreos, essa taxinha dele vai doer um pouquinho mais. Porque, para nós, meras sardinhas, a única visão que fica aqui é que eu perdi a garantia daquela rentabilidade fixa. Para Pendle, parece que é meio que foda-se. Para nós, parecendo meio que foda-se, não refletindo tanto nas taxas, é até interessante. Mas aí fica aquele questionamento, como que a Pendle ganha, né? Mas aí, nesse caso, como eu falei para vocês, em posições muito grandes, essa porcentagem mínima e também muito volume acaba refletindo. Então, basicamente é isso. A gente tem a possibilidade de comprar uma garantia fixa para determinado período, consigo depositar e retirar nesse exato momento, e além disso eu posso negociar, às vezes eu posso vender essa posição minha para alguém que queira comprar. Então isso daí é muito interessante. Então eu vou fazer a retirada aqui só para vocês verem que de fato eu posso depositar nesse exato momento, retirar nesse exato momento, indeterminado do período que a gente comprou. E minha posição foi retirada com sucesso. Então isso daí é bem interessante, galera. Já a gente pode depositar e eu consigo retirar no exato momento. Então essa é a parte do rendimento fixo. Eu posso comprar o título de uma garantia do rendimento fixo que determinado ativo que oferece rendimento vai oferecer pra gente. Então posso voltar aqui, por exemplo, eu fiz com o WSTETH, mas eu posso fazer com o GDAI da GNS, eu posso fazer com o REETH da Rocket Pool, até mesmo aqui com o BLP da GMX, com HLP da HMX, esse eu confesso que eu já não conheço. Aqui eu posso determinar até mesmo porque eu tô na rede Arbitrum. Então tem outras redes, por exemplo, a rede Ethereum vai oferecer muito mais aí pares de negociação. Pares não, né? Ativos com rentabilidade, porque é diferente aqui, né? Então essa é a parte do rendimento fixo. Agora temos a parte da liquidez. É basicamente o provisionamento de liquidez para a galera do rendimento fixo. Então a gente entendeu como é que funciona o rendimento fixo, mas é claro que para conseguir estar comprando esses rendimentos fixos tem que ter uma liquidez para isso. Na parte de liquidez é onde a gente oferece a liquidez em troca ali de uma rentabilidade. Então como a gente estava colocando de opção, na verdade exemplo, toda hora o WSTETH, a gente vai pegar ele para exemplificação aqui, tá? Mas todas as opções que a gente viu no rendimento fixo, a gente vai ver aqui justamente porque a gente tá oferecendo a liquidez para essa galera. Então, WSTETH, aqui eu já consigo ver que eu consigo fornecer liquidez para as mesmas opções que eu mostrei para vocês lá, que seria aqueles prazos de encerramento. Dezembro de 2023, junho de 2024, junho de 2025, e você está comprando um LP aqui, justamente porque você está fornecendo essa liquidez para o WSTETH. Então eu posso chegar aqui, ó, com 0.01, vou colocar para abrir mais as opções para a gente, 0.01 Ethereum. Aqui eu já consigo ver as opções que vai surgir para a gente. Como eu falei, posso escolher qualquer um desses aqui, que é onde eu vou estar oferecendo a liquidez. Nesse caso, já mostra para a gente o que eu mostrei para vocês no começo da apresentação. Se eu tivesse Pendle em stake, eu conseguiria colocar um boost. Claro que com base no tempo que eu travei, 3 meses, 1 ano, 2 anos, enfim, isso daí seria um boost. Então isso daí é interessante porque quem tem Pendle lá em stake ganha boninhos um pouco a mais, tá? Mas vamos lá. Então basicamente, se eu ofereço liquidez para a galera de dezembro de 2023, eu vou receber um APY de 6,8% ao ano, lembrando que APY é a rentabilidade, reinvestir na rentabilidade, então é um pouco diferente ali de APR, é um pouco menos a rentabilidade do que o APR, tá bom? Mas basicamente essas informações que a gente tem. Então se eu ofereço a liquidez, eu consigo receber essa rentabilidade. Então basicamente, galera, aqui é toda a parte da liquidez que a gente está oferecendo para a galera do rendimento fixo. Então isso é interessante. Claro, a gente está num ambiente DeFi. Nada funciona sem o provisionamento de liquidez dos próprios usuários. Mas para fechar, então depois que você fornece a liquidez, você recebe um LP na sua carteira que vai estar recebendo essa rentabilidade. E depois você pode também desfazer esse LP na mesma tela de liquidez, assim como eu fiz na parte de rendimento fixo. Na parte do VPendle, galera, eu não vou estar entrando tanto nesse critério, porque é a parte que eu falei para vocês, é nos quesitos de governança. A gente só consegue fazer o stake na rede Ethereum. Então assim, nesse quesito não é onde a gente vai estar conseguindo obter a rentabilidade em si da ferramenta da Pendle. Aqui no caso entra um pouco na parte do tokenomics, isso daí ajuda um pouco mais dos boosts e incentivos, mas é para os holders de Pendle. Aqui a gente está em cima da ferramenta. Então como a gente conheceu a parte do Yearn, agora a gente vai conhecer a parte do trade. Para acessar essa parte, galera, é na onde eu mostrei para vocês ali no começo. Então aqui na parte de cima a gente estava na aba de Earn, ou seja, na ganhar. Agora a gente vai para o comércio, ou seja, o trade. Aqui é onde a gente vai estar cunhando, exatamente, aqueles ativos separados do rendimento, o YT e o PT. Como a gente estava utilizando de exemplo, o WSTETH, é que agora começa a travar a língua, não tem o que fazer. O WSTETH,
Então, vamos pegar ele de exemplo. Aqui, WSTETH, tanto faz qual você clicar, que a gente vai ter acesso às duas opções. Então, vou clicar aqui no YT. Mas aqui, galera, é onde eu vou conseguir cunhar o PT e o YT token. Se eu colocar um Ethereum aqui de exemplificação para a gente visualizar, o PT token, ele é o ativo que a gente consegue até traduzir aqui, ó, PT. Ele é representante, o princípio de um STETH. O princípio de um STETH é o ativo já com o seu rendimento embutido. Por isso que ele tem um valor um pouquinho maior, tá bom? Porque ele é o ativo já com o seu rendimento embutido fixo. Aqui no YT, WSTETH, seria o token que representa somente o rendimento do WSTETH. Então, clicando aqui, YT, um YT WSTETH, ele representa o rendimento de um STETH. Então, por isso que aqui ele dá o valor ali de $47, e aqui dá o valor de 1.700, tá bom? Por isso que ele tem essa alteração no valor. Porque eles são tokens diferentes, no caso, para funcionar dentro do protocolo da Pendle, mas basicamente ele tem um preço diferente justamente por isso. Por isso que esses ativos só conseguem ser negociados dentro do protocolo da Pendle. Para sair do protocolo da Pendle, a gente vai fazer todo o desembrulhamento, tanto é que para a gente estar negociando, eu não consigo acessar esse PT token numa Uniswap da vida. Então é por isso que funciona dessa forma diferente. Então toda vez que eu chegar aqui, eu vou conseguir cunhar esses dois ativos, o PT e o YT. Com esses dois ativos na mão, eu consigo ir na aba de trocar aqui, por exemplo, comprar com WSTETH somente o YT STETH. Eu consigo comprar com o YT STETH outro token também, como um link da vida, até mesmo como outro Ethereum, o Ethereum da Rocket Pool, até mesmo outros tokens como o SDT. Isso mesmo, eu consigo comprar dólar, galera. Então isso daí que é muito interessante. Agora, se eu quiser tirar, eu volto aqui de novo onde eu cunhei e aqui venho em resgatar. Aí sim eu vou conseguir tirar o meu ativo sintético novamente. Então ele funciona, galera, com uma venda e compra das posições. Assim como a gente está comprando e vendendo STETH, ele é representante da sua posição lá no pool da Lido Finance, aqui na Pendle é a mesma coisa. Eu consigo comprar, converter esses dois tokens, trocar por dólar, como eu mostrei para vocês, porém, quando eu for querer reaver esse valor, eu vou precisar ali oferecer a mesma quantia. Então é isso que eu falei para vocês. Você tem a possibilidade de se permanecer líquido, de fazer diversas estratégias, mas as trocas desses tokens respectivos, o PT e o YT, é somente aqui dentro do mercado da Pendle. Então, para simplificar o exemplo, vou comprar aqui, ó, um pouquinho para a gente fazer essa cunhagem, né? Então eu peguei um pouquinho do WSTETH, porque nesse caso a gente não consegue comprar e ele fazer a conversão para o Ethereum. Então eu vou colocar aqui, ó, deu 15 dolinhos no total, eu vou receber 15,12 no caso aqui do PT WSTETH e do YT WSTETH eu vou receber 42 centavos. Então vou aprovar aqui, fazer a transação. No dashboard eu já consigo ver minha posição, então aqui ó, WSTETH, ele tem PT e tem YT, tanto é que se eu clicar aqui eu já consigo ver ele parcionadinho aqui. Então isso daí é muito interessante porque a gente já consegue ver que deu certo, aí a gente conseguiu mintar os dois tokens. Se eu fosse aqui em Market, galera, eu poderia chegar aqui, por exemplo, ó, eu vou até colocar aqui para ficar mais simples pra gente. Ah, eu vou vender meu WSTETH. Então, vamos aqui, eu vou aqui no YT, o WSTETH não, eu posso vender o meu Y token, por exemplo. Então, eu venho aqui em Swap, eu tenho o YT token, por mais que é muito pouquinho, né? Muito pouquinho mesmo, eu tenho. E eu posso converter ele, por exemplo, para WSTETH. Por quê? Ainda assim, essa posição está sendo negociada para alguém que quer obter essa rentabilidade. E como ele é um Automatic Market Maker, vai ter liquidez para eu fazer essa transação. Mesma coisa se eu quisesse realizar a troca com o quê? Com aquele PT Token. Então vem aqui, ó, PT WSTETH. Então no caso, eu posso negociar tudo aqui também, vender os 15 doletinha, que seria o token, que eu mostrei para vocês, que no caso a gente até pode colocar com PT aqui, e ele vai representar aquele Ethereum representante, que seria o Ethereum com o valor acumuladinho, tá bom? Então isso daí é bem interessante, galera, porque ele dá uma flexibilidade pra gente. Agora eu consigo estar negociando somente a rentabilidade da minha posição do WSTETH. Então isso daí dá o quê? Uma flexibilidade para a galera especular também as rentabilidades que esse ativo vai receber. E pelo protocolo ser novo, eu sei que fica um pouco nebuloso o que fazer com esses tokens agora que eu tenho na carteira. Cara, como a gente tem uma certa liquidez, e mesmo assim está obtendo rentabilidade, agora a gente tem dois tokens separados, a gente tem liquidez dupla praticamente. Então, por exemplo, o que dá já para a gente fazer? Eu posso chegar aqui no Mart, como eu consigo fornecer liquidez também? Eu posso chegar aqui no Pulse. Vou lá na pool ali de WSTETH, porque na minha cabeça pode ser onde é o pool que vai
oferecer maiores liquidez e também possivelmente até mais rentabilidade. Eu posso fornecer liquidez com o meu PT Token, então todo aquele PT Token eu consigo vir aqui fornecer liquidez e eu ainda tenho o quê? O meu ativo que representa a rentabilidade. Então se eu tivesse um pool muito grande, na verdade uma posição muito grande, com certeza aquele ativo de rendimento meu, ele poderia ser até uma quantidade relevante em dólar. Então eu estaria fornecendo a liquidez dentro aqui do pool, poderia vir aqui no mercado, vem aqui em WSTETH, eu posso pegar o YT Token e no caso, galera, eu posso vender por dólar. Então, por exemplo, aqui ele vai dar centavinhos aí porque é o montante da posição, mas se eu tivesse uma posição muito grande, 1000 etéreos, eu conseguiria uma liquidez razoável e estaria recebendo a rentabilidade dentro do pool. Então isso que é interessante, como a gente separou 2 tokens de liquidez, na verdade 2 tokens oferecendo rentabilidade por conta aí do ativo que oferece a rentabilidade, a gente tem, como eu falei, liquidez dupla. Então eu estou recebendo a rentabilidade lá do pool com o meu PT Token e com o meu YT Token, agora eu comprei dólar para ter uma liquidez para fazer o que eu quiser. Então acaba sendo muita coisa aí para deixar a nossa cabeça maluca, mas cara, para os degens do mercado cripto, para nós que gostamos de aprimorar a rentabilidade, isso é uma ferramenta muito top que está à nossa disposição e a Pendle, sendo a promissora ali nesse segmento do mercado, que é como se fosse ali título de rendimento fixo ou até mesmo a negociação ali desse rendimento, cara, é muito interessante e hoje, do tamanho da Pendle, a gente vê que ela é a primeira e única na posição. E antes de estar finalizando, cara, eu não posso deixar de falar que as Pendles, no caso a Pendle ali, tem grandes nomes por trás. Ela recebe investimentos desde 2021 e esse ano ainda recebeu investimentos tanto da Binance Labs e tanto da Bish Inventories. E cara, vamos falar um pouquinho sobre esse token. O token da Pendle, galera, ele tem uma distribuição até que interessante, 10% foi para incentivos, então todo protocolo muito novo, ele quer trazer gente aí para estar utilizando. Então ele vai fornecer incentivos. Então, por exemplo, se você chega na Pendle ali, aqueles boosts, ele é fornecido por conta dessa parcela aqui da alocação do token, para trazer mais galera para estar utilizando. 19% para fundos do ecossistema, então tudo que precisar de crescimento ali para esse protocolo vai sair dessa parte. De time, 5.7, cara, tem o Vest ainda e tudo mais, mas 5.7 é muito curto, e se for ver, eu vou mostrar para vocês que já foi distribuído muito bem, e 65% ali foi para o circulante. Questão aí de Pendle. No caso, galera, a Pendle, ela tem uma emissão semanal, ou seja, uma inflação, que em outubro de 2022 ela era de 667 mil Pendles ali por semana. Ele tem uma queda ali de 1,1% a cada semana, só que até abril de 2026. Depois de abril de 2026, aí sim ele vai ter uma inflação aí em cima desse token de 2% ao ano. À medida que o setor amadurece, se a governança também propor atualizações, esse tokenomics pode mudar. Então é isso que eles deixam claro pra gente. Referente à inflação, aqui dá pra ver que não tem aquele gráfico saltado, graúdo, inflação muito alta. Mas aqui vemos a distribuição um pouco melhor no caso, né? A gente já vê que boa parte das distribuições já foram feitas. Então, por exemplo, time, fundos de ecossistema já foram distribuídos. Claro que tem o vesting, então quando eles vão vender, aí sim é determinado pelo vesting. Mas boa parte das emissões de fato que o token vai ter é por conta dos incentivos de liquidez. Então esse gráfico aqui está subindo na parte maior azul escuro é os incentivos de liquidez. De preço, cara, ele tá 63 centavos, é um dos tokens que mais valorizaram em 2023, mas a capitalização de mercado ainda é muito pequena. Então é uma geminha ainda no mundo cripto, tá bom? Por mais que ela também trazem funcionamentos muito interessantes para aparecer um projeto com mais capitalização e flipar isso aqui, pode acontecer. Então tem que tomar cuidado, por isso que ela tá na categoria de geminha ainda pra gente. Questão de preço, cara, realmente ela teve uma valorização interessante. Por quê? Quem pegou ali no final de 2022... Para ser mais exato, ali em 14, teve uma valorização ali de mais de 1.700% até esse exato ponto. Se fosse ali para meados de junho, mais ou menos, a Pendle estava atingindo alta absurda. Não é histórica, porque ela já atingiu lá em maio valores absurdos, mas para o patamar de 2023, cara, foi uma valorização muito grande por conta do destaque aí que realmente esse protocolo tomou. E para tirarmos aquelas conclusões finais, galera, realmente o protocolo ele é bastante inovador. Ele tá trazendo aí alguma coisa que já tem no mercado tradicional, que é os títulos de renda fixa. Isso já existe no mercado tradicional. Muita gente já utiliza essas ferramentas, especula, faz arbitragem, só que agora a Pendle quer trazer isso de modo descentralizado. Então o mercado tradicional, com essa ferramenta, ele já oferece aí muitas maneiras da galera estar rentabilizando muito bem. Então, como eu falei, a arbitragem, especulação, cara, em cima só da rentabilidade, isso daí é mais uma maneira da galera tá tirando dinheiro. É que para nós, meras sardinhas, como eu até mostrei em exemplificações para vocês,
pequenas taxas, em tamanho de posições muito pequeno, não dá nem para entender como a Pendle lucra, porque a gente consegue montar e desmontar a posição naquele mesmo momento. Porém, em posições muito grandes, realmente isso daí é relevante. A gente pode ver posições ali de milhões de dólares tomando aí taxa somente para Pendle de 20 mil dólares e até muito mais. Então isso daí é extremamente relevante para quem é bem posicionado no mercado, que lida com um tamanho maior de valor. Para nós, meras sardinhas, é uma ferramenta até complexa de estar sendo entendida e também até mesmo pouco rentável, dependendo do que você for fazer. Então é um protocolo para aqueles que realmente entendem e até mesmo para aqueles que têm um tamanho de capital maior para realmente aí ver impactos no seu valor. Mas basicamente é isso, galera. Quero ressaltar que nada disso aqui é uma dica de investimento, muito menos um conselho sobre a utilização dessa plataforma, mas é uma orientação a como vocês entenderem como essa ferramenta funciona. Realmente ela é bastante complexa e até mesmo para mais avançados no mercado cripto. E se você quer aprender muito mais ali sobre o mercado das finanças descentralizadas, aqui na descrição tem um link para a lista de espera para a nossa mentoria de Fazeiros. Então se você não está nela, também cogite estar entrando e adquirindo conhecimento. Mas é isso, família. Um forte abraço a todos, um excelente domingo. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. Tamo junto e falou!